Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Aquela apreensão que a gente tem sobre o futuro, sobre o nosso futuro, e que gera na gente às vezes aqueles pensamentos negativos, né? De que algo ruim vai acontecer e de que a gente não vai ter controle sobre as coisas. Essa emoção a gente chama de ansiedade. Sim, ansiedade é uma emoção. E quando tem um descontrole disso, a gente diz que tem oportunidade a ser trabalhada. É o que a gente chama de transtornos relacionados à ansiedade. Existem vários, ok? Então, uma coisa é transtornos relacionados à ansiedade, outra coisa é a ansiedade. A ansiedade ela tem relevância, ela é importante, faz parte da nossa condição humana. Ok? Ok? Isso é uma coisa que é importante a gente discernir. Tá joia? E são vários transtornos, eu vou falar de alguns. Um que ganhou mídia aí nos últimos tempos, é a síndrome do pânico. Eu vou dar uma destrinchada nesse e passo mais rapidamente nos outros. Acho até que que merece até um vídeo falando sobre esse aí, né, que é a síndrome do pânico. Vou falar do aspecto fisiológico dele, né, que eu acho que ajuda a diferenciar um pouco aí a questão, tá? Então, o que acontece? Aquele ataque que você tem, aquela ansiedade profunda que você não tem muito controle, aqueles pensamentos que você tem de que algo muito ruim vai acontecer, isso gera em você aquela emoção de ansiedade muito forte, e o seu cérebro manda aí para as suas glândulas suprarrenais, né, essas informações, e elas liberam aí na sua corrente sanguínea a adrenalina, e essa adrenalina vai aí através das suas correntes sanguíneas fazer o quê? Aumentar os seus batimentos cardíacos, fazer com que a sua respiração fique mais acelerada, né? Aumenta a sua produção de ácido, de suco gástrico, né? Aquele ácido que tem no estômago mesmo, entendeu? Que é capaz de dissolver até aquele metal lá que usaram para poder fazer lá as garras do Wolverine. Exatamente, tão forte que é. E aí você vai falar assim, Wagner, mas quando a gente leva um susto, a gente também libera aí adrenalina no nosso corpo. Tá, mas quando a gente leva um susto e faz isso, o nosso sistema nervoso parasimpático, o que ele faz? Ele controla as coisas, né? Através da diminuição da pressão dos batimentos, ele vai controlando e voltando o nosso corpo ali, né? Tendendo o nosso corpo ali a voltar para a homeostase. No ataque do pânico, isso não acontece. Então esse batidão continua. Então o nosso corpo não dá conta disso. Então olha só a importância da gente cuidar, né? E aí tudo começa aqui, ó, na cuca, né? Através dos pensamentos. Então olha só como que são as coisas. Então por isso que é importante a gente cuidar direitinho e tal. Então entenderam aí a diferença? Então acho que vale a pena. O outro transtorno que também é importante a gente falar é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são obsessões, né? São aqueles pensamentos que a gente tem obsessivos. Será que eu fechei a porta do carro, da casa? Será que eu fechei o gás? Será que eu apertei o botão lá do alarme do carro? A gente fica nessas obsessões, né? E as compulsões são comportamentos que a gente tem tentando corresponder a essas obsessões, né? Minha mão tá suja, obsessão. Minha mão tá suja, obsessão. Minha mão tá suja. Lava uma, lava duas, lava três, lava quatro e vai lavando, né? Wagner, mas isso mata alguém? Isso prejudica alguém e tal? Bom, gente, se é uma coisa que te prejudica, né, no sentido de você ter uma vida social bacana, de você ter relações bacanas, então acho que tem que cuidar, né, gente? Tem que procurar uma ajuda e tal, né? Tudo que te gera sofrimento, a gente sempre fala isso na psicologia, né? Tudo que te gera um sofrimento, você precisa olhar com atenção, você precisa cuidar, né? A vida é curta demais para a gente fazer mais ou menos, né? Ou faz direito, né? Ou faz direito ou faz direito. A questão é essa, tá bom? Então essa é uma coisa que é importante. Ansiedade generalizada é um outro transtorno aí que eu acho que é importante a gente falar sobre também. É muito comum isso, eu vejo muito nas organizações. Os líderes têm muito isso. É aquelas pessoas que têm ansiedade por tudo. E quais são os sintomas, né? Quer controlar tudo e todos, porque eles não confiam, né? A desconfiança é um dos sintomas dessas pessoas. Geralmente não tem humor, são pessoas que estão constantemente irritadas. Então tá aí uma dicasinha. Será que nós nos enquadramos nesses sintomas aí? Vamos cuidar, né? Vamos procurar uma ajuda aí, tá bom?
Agora é importante que se diga que a pessoa não tem uma ou tem outras coisas, outro transtorno. Pode acontecer de ter transtornos associados aí, pode ter vários transtornos, tá? Então, eu acho que é importante colocar isso para vocês, tá joia? As fobias são transtornos de ansiedade também, né? As fobias simples, que a gente chama, né? São aquelas fobias, aqueles medos que a gente tem por alguns objetos, animais ou por situações, né? Então, são mecanismos que nós arrumamos no nosso psique para poder substituir essa ansiedade, essa coisa aí que a gente tem, né? Então, é uma coisa também que a gente precisa cuidar, tá bom? Então, vale também a gente correr atrás e procurar aí uma ajuda especializada, tá bom? Estresse pós-traumático também é um transtorno de ansiedade. Bom, o que vem a ser, né? A pessoa passou por um trauma terrível na vida. Geralmente, quando a gente passa por um trauma, um mês e meio, 2, a gente já começa a arrumar meios aí de superar e de transcender e tal. Claro que cada pessoa é diferente da outra, e a gente tem que respeitar isso, tá? Mas geralmente é isso. Quando isso não acontece de uma forma tranquila, né? A gente pode observar alguns sintomas nas pessoas, né? Então, são 3 sintomas possíveis que a gente diz. Um dos sintomas a gente chama de distanciamento emocional. Aquelas pessoas que ficam um pouco assim, meio que dispersas de tudo, parece que elas não têm mais emoção pelas coisas, né? Outro sintoma possível é a revivência. Eu sempre travo a minha língua nessa palavra. Nessa e outras, né? Meus pacientes, às vezes, eu fico escrevendo as coisas, né? Porque são travas-línguas mesmo, né? A revivência traumática significa o quê? A pessoa lembra daquele trauma e tal, é como se ela vivesse novamente aquilo, né? E aquilo vem na cabeça dela, às vezes sonha com aquilo e tal, né? Outro sintoma é a hiperexcitação ou a hipoexcitação. Que vem a ser isso. Quando você lembra do fato, você fica ali super agitado e tudo mais. Ou fica ali apático, né? Meio que congelado e tudo mais. Então são esses transtornos. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que já passou dos 7 minutos os vídeos. Eu não faço edição, eu vou reto, né? Eu vou no morro abaixo com os meus vídeos. E é isso, entendeu? Então eu vou parar por aqui nesses transtornos. Tem muito mais, tá bom? Tinha pegadinha lá na enquete, né? Porque só tinha 2 temas, não tinha 4, ok? Ou era ansiedade ou era relacionamentos. Se bem que relacionamentos geram uma baita de uma ansiedade às vezes, né? Então a gente rói unha, a gente não dorme direito, a gente come doce, ou a gente come salgado, ou a gente não come nenhum, ou a gente dorme muito, ou a gente sente ânimo, ou a gente não sente ânimo, não é isso? Tudo isso são questões que a gente precisa prestar atenção, ok? Então é o seguinte, quando se falar de ansiedade, quando se falar desses comportamentos ansiosos e tudo mais, olha com atenção, entendeu? Eu costumo dizer às vezes que a gente precisa dialogar conosco, com o nosso corpo, com o nosso psicológico. E esse diálogo ele é bonito, entende? Quando você está com uma viva por ela, não morra por ela. Não sei se eu consigo me fazer entender em relação a isso. O que é viver por ela? Quando você tem uma questão de ansiedade, por exemplo, pergunta para si o que isso quer dizer para mim. O que eu posso aprender com isso? O que isso pode fazer? O que isso pode me fazer melhor? Né? Dialoga com essas questões. Isso tem que servir para te tornar melhor do que você já é. Ok, gente? Então é isso. Beijo no coração de vocês, tá? A gente vai se falando por aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uns movimentos aí. De repente rola aí uma live aí nesses Face da vida, né? Pra gente poder falar de alguns assuntos. Mas aí tem que ter pauta definida, viu? Fica aberto não, porque o povo aí fala umas coisas que não tem noção, né? Aí a gente tem que alinhar as coisas, tá joia? Eu falo de tudo, e sobre tudo e com todos. Mas a gente precisa ser produtivo. Então a gente tem que, enxugar um pouquinho as coisas, tá joia? Beijo no coração de vocês. A gente vai se falando por aqui. Qualquer coisa, vem tomar um café com nós aqui. A gente bate um papo, né? Uma prosa é boa. 2 é melhor ainda, tá joia? Beijo no coração. Já falei.